Graça e paz a todos, eu sou a pastora Rayane e hoje vamos dar continuidade no estudo do livro de Josué. Então eu peço a Deus que esteja no nosso meio, conduzindo este estudo, para que de fato possamos guardar tudo aquilo que precisa ser guardado, né? Que Cristo, que o nosso Senhor Jesus esteja nos orientando em tudo que precisamos saber a respeito das Escrituras Sagradas. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, tá? Lá em Josué, capítulo 2. Espias mandados a Jericó. Capítulo 2, versículo 1. De Sitim, enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cuja o nome era Raabe, e pousaram ali. Então aqui, Josué, ele dá uma missão para 2 homens israelitas, para que eles pudessem mapear todo o território da cidade de Jericó, para que Josué tivesse informações suficientes para poder montar estratégias de guerra, né, para poder invadir aquela cidade da maneira mais eficaz possível. E aqui, uma pessoa importante, né, na história entra nesse exato momento no texto, que é Raabe. Raabe, ela é considerada uma das heroínas da fé, né, um dos heróis da fé, e inclusive ela entra para a genealogia de Jesus, né? Ela faz parte aí da família de Cristo, né? Cristo veio da linhagem dela, de uma cananita, né? Então, Raabe, ela crê em Deus. Por mais que ela era uma cananita, dentre ali das pessoas de Jericó, ela se converteu ao Deus vivo. Continuando aqui, versículo 2. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então, de alguma maneira, aquela informação chegou até os ouvidos do rei. Versículo 3. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: fazei sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então aqui o rei, ele não tinha informações somente de que havia espias na cidade de Jericó, mas ele sabia que eles estavam na casa de Raabe. Então a informação que chegou até o rei era uma informação verdadeira e segura. É tanto que provavelmente o rei, eu acredito que ele não foi em pessoa até a casa da Raabe solicitar os espias, mas provavelmente ele mandou ali os seus oficiais e o seu general ir até Raabe, né, até a casa de Raabe, para poder capturar os espias que ali estavam. Versículo 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Versículo 5. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Então aqui a Raabe, ela mente. Ela mente para o rei, ela mente ali para os oficiais, para o general do rei, mostrando que os espias não estavam na casa dela, e estava, né? Então, por algum motivo, Raabe fez isso. Então, conforme a gente vai destrinchando esse texto, vai ficar claro qual foi o propósito, o porquê Raabe mentiu naquele momento para proteger os espias que eram israelitas. Continuando aqui, no versículo 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera dentre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. E foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão. Então aqui, né, provavelmente eles procuraram, né, os espias na casa de Raabe, não encontraram. Aqueles espias, eles foram escondidos na parte do terraço da casa, né, na parte do eirado. E ali, os soldados do rei da terra ali de Jericó não conseguiram achar os espias israelitas, né? Então, aqui fica claro, né, que
Raabe escondeu eles, bem escondido, e depois dos soldados do rei procurar e não encontrar, eles foram para as margens do rio Jordão para ver se ali encontravam os espias. Continuando aqui, versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Versículo 9. E disse-lhe: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que a pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Desmaiados era desanimados. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e que também fizestes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estava além do Jordão, os quais destruístes. Então aqui, as histórias a respeito, né, do poder de Deus estava se espalhando pelos cananeus. E com certeza Deus fez aquelas demonstração de poder para que corresse a notícia até os cananeus, para que eles temessem, né? Como Raabe falou aqui, né? O povo de Jericó já estavam desanimados, porque os israelitas estavam avançando. Tanto que tinha 2 reis, né, que a Bíblia cita aqui, como Seom e o Og, que eles resistiram a Moisés. Eles não deixaram o povo passar pelo território deles. E aí, Moisés, eles avançando, né, até chegar ali às margens do Rio Jordão, e acabou que os israelitas destruíram aqueles reis, destruíram aquele povoado que estava impedindo a passagem deles, né? Então, tudo isso daqui os israelitas fizeram por conta de Deus, pela força de Deus, não foi pela força deles. Até porque era um povo escravo, né? E a gente vê aqui que eles tinham realmente uma força descomunal. Era uma força que era além do natural. Por quê? Porque Deus estava favorecendo eles nas guerras, né? E quando o Raabe cita aqui que o mar tinha sido aberto e aquele povo passou pelo mar, aquela notícia não ficou só entre os israelitas. Ela se espalhou pelos cananeus e por todas aquelas cidades que eram daquela circunvizinhança. Continuando aqui, versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa esperança, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Então aqui, lembra lá daquele versículo que eu citei no capítulo anterior, o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? É exatamente isso daqui que estava ocorrendo em Raabe. Estava havendo uma conversão dentro dela. A notícia a respeito do poder de Deus estava se espalhando pela terra dos cananeus. E aquilo estava trazendo o quê? Um convencimento dentro do coração dela de que Deus era soberano, tanto nos céus como na terra. E aqui entra em algo muito importante que eu quero falar agora para vocês como igreja. Por quê? Porque cada um de nós temos uma responsabilidade para com o evangelho, de anunciar o evangelho. Foi uma ordem que Cristo, o próprio Cristo, deixou para a igreja, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, cada um de nós, como igreja, temos uma responsabilidade em anunciar o evangelho. Essa parte do convencimento não é nossa. É do Espírito Santo. A Bíblia fala que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e da misericórdia. Então está nas mãos do Espírito Santo convencer o homem a respeito do pecado. Mas de anunciar o evangelho está nas nossas mãos essa responsabilidade. Então aqui através, né, das notícias que foram se espalhando a respeito do poder de Deus, algo estava acontecendo no coração de Raabe, uma conversão. Versículo 12. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então aqui, a Raabe, ela pede uma palavra, um juramento. A Bíblia fala que o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E o que é desligado aqui na terra é desligado também no céu. Então aqui,
A Raabe, ela precisava de uma palavra de confirmação, de juramento, que tanto ela como a família dela ia receber a misericórdia dos israelitas, assim como ela estava livrando a vida daqueles espias, que a vida dela e a vida da família dela também fosse livre naquele dia em que Israel invadisse Jericó. Continuando aqui, ó, versículo 14. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não nos denunciardes esta missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Então aqui eles fazem um juramento, né, de que quando Deus desse aquela terra de Canaã para eles, né, principalmente a cidade de Jericó, eles iam exercer a misericórdia, né? Eles iam se lembrar desse juramento, iam ser fiéis à sua palavra para com Raabe. Então, o que eles fazem aqui? Eles se comprometem com Raabe e também com a família dela. Continuando aqui, ó, no versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Então, o que ocorre? Naquela época, tinha muros que rodeavam a cidade, né, que cercavam a cidade, e eram muros muito largos, né? Então, muitas desses habitantes dessas cidades, eles habitavam em casas feitas no muro da cidade. Então, aqui, a casa da Raabe, provavelmente ela tinha uma saída para fora da cidade, né? Ela tinha uma janela, né, para fora da cidade, como o texto mesmo diz, né? Então aqui os espias saíram por essa janela, através de uma corda, eles conseguiram sair da cidade, até porque provavelmente a cidade estava cercada, todas as entradas e saídas das cidades estavam fechadas. Então a única maneira que eles tinham de sair daquela cidade, provavelmente era através dos muros, né, da cidade, que foi o que ocorreu nesse caso. Continuando aqui, versículo 16. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura vós não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomarem o vosso caminho. Então aqui, Raabe, ela aconselha os espias não ir para a margem do rio, mas se esconder nos montes, né? Por um prazo aí de 3 dias, para que o soldado se desse por vencido e voltasse à cidade de Jericó. Assim o caminho ficaria livre para eles retornar ao acampamento dos israelitas. Continuando aqui, versículo 17. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo-nos à terra e não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, e o seu sangue lhe cairá sobre a vossa cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele lhe puser a mão. Então aqui eles colocam uma condição também para aquele juramento, para que eles pudessem cumprir aquele juramento, para que a Raabe e a sua família fosse salvo, eles deveriam estar em casa no dia da invasão dos israelitas, né? Para que assim eles pudessem poupar a vida deles. Continuando aqui, versículo 20. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Então aqui também tinha uma outra condição. Ela deveria manter o quê? Em silêncio. Ela deveria manter segredo a respeito da missão dos israelitas. Até porque aqueles espias, eles foram com um propósito. O propósito que eles foram foi para poder mapear a terra e trazer o máximo de informações possíveis para Josué. Continuando aqui, versículo 21. E ela disse: segundo a vossa palavra, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata na janela. Então, ela deixou aquele cordão que os espias desceram, né, preso à janela, né? O cordão era na cor vermelha, tá? Então, a cor escarlata
é a cor vermelha. Então ela deixou aquele cordão atado na janela. Por quê? Para que servisse de identificação qual seria a casa dela. Versículo 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os seus perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não o acharam. Então, os soldados, né, da terra de Jericó provavelmente estavam procurando a margem do rio, e eles estavam no monte. Então, foi uma forma de escape, né, das vistas ali dos soldados. Continuando aqui, versículo 23. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Então aqui ele dá o quê? A informação principal, que aquele povo estava o quê? Desanimado. Aquele povo estava temendo, estava com medo da invasão dos israelitas. Até porque a fama de Deus por trás do povo israelita era muito grande, né? Deus fazia coisas poderosas e ninguém podia resistir, né? O povo israelita. E quem resistia, morria. Então, minhas queridas, meus queridos, né? Aqui a gente termina o nosso estudo do livro de Josué. Quem tiver alguma pergunta, alguma colocação, deixa aqui nos comentários, que assim que puder eu vou estar sanando essas dúvidas, tá?